Bom, pessoal, boa tarde para todos que estão aí em mais um webinar pela Big Sistemas. Meu nome é Cleiton Valdemar e eu vou estar ministrando aí esse webinar, esse treinamento hoje, ok? Hoje a gente vai falar sobre repositórios e relatórios, né, os relatórios em si. Então a ideia justamente desse webinar é apresentar para vocês e orientar vocês a utilizarem a nova ferramenta de visualização de relatórios, tá? Então não quer dizer que a gente não vai falar a respeito de relatórios antigos, se alguém quiser ainda visualizar dados nos relatórios mais antigos ou tirar algum tipo de dúvida em cima desses relatórios, podem ficar à vontade. Porém, hoje eu vou orientar mais essa parte de novos relatórios, que eu acredito que uma boa parte dos clientes não utilizam hoje ainda esses relatórios mais novos, justamente por não conhecer ou às vezes não saber como é poderosa a ferramenta de relatórios do Big. Ok? Esse treinamento tem duração de mais ou menos 2 horas. É um valor que é um pouco acima, né? Geralmente, nos últimos treinamentos ele demorou em torno de 1 hora, 1h30. Depende do tanto das dúvidas, né? E por isso a gente coloca um valor um pouco mais alto. Mas não vai chegar a 2 horas com certeza, mesmo com muitas dúvidas, né? Aproveitando aqui, o Ciro já está fazendo uma pergunta, né? Os antigos vão sair do ar? Terá tempo para isso, né? Na verdade, os antigos, Ciro, a ideia é que a gente tire realmente todos os relatórios antigos do ar. Porém, a gente já está trabalhando uma nova ferramenta de relatórios ainda. Então, a ideia é migrar todos os relatórios para essa nova ferramenta, que também vai ser visual, vai ter uma parte de impressão, né? E não vai ser só em grade, como é essa ferramenta nova. Tá? Então, ele vai ter algumas mudanças logo. Então, a ideia é que a gente vá migrando aos poucos todos os relatórios. Na hora que tiver todos os relatórios no repositório, na parte nova, né, que a gente vai desativando os antigos. A gente ainda não tem um tempo, e como pouca gente, como eu falei, pouca gente ainda usa os relatórios novos, a gente vai precisar aguardar até que o pessoal acostume, né, com esses relatórios, por isso mesmo o webinar e a apresentação disso, para que depois a gente consiga começar a retirar os mais antigos. Ok? Bom, me apresentar. Então, meu nome é Cleiton Valdemar. Ok, eu trabalho na Big Sistemas, na verdade, desde o início, né, desde 2000, quando se fundou a Big. Hoje, eu já atuei em várias áreas aqui dentro da Big. Hoje eu atuo especialmente como consultor de negócios. Então, eu visito farmácias, visito as drogarias para organizar, para acertar processos, melhorar processos dentro da drogaria, né, e auxiliar aí na utilização do sistema e na implantação de alguns tipos de controle. Ok? Eu já trabalhei com farmácia, então trabalhei numa rede de drogarias mais ou menos 10 anos, antes de trabalhar com o sistema. Então conheço um pouquinho aí do dia a dia de drogaria, de farmácia. Ok? Sou formado em sistema de informação e tenho MBA nessa parte de gestão do varejo de farmácia. Ok? Vamos lá então, vamos começar o nosso treinamento, né? Bom, primeiro explicar para vocês aí o que é o modo dinâmico, né, de visualização de relatórios. Então a ideia do modo dinâmico e essa nova ferramenta de relatórios é justamente poder modificar relatórios existentes, excluir e incluir campos, às vezes, que estão predispostos, né, nesses relatórios, criar filtros novos, sem ter que tirar o relatório novamente, sem ter que puxar ele outra vez, né, mudar agrupamentos por qualquer campo disposto dentro do relatório e também a criação de gráficos, né? Ou seja, conseguir visualizar gráficos dentro do relatório baseados nos dados dos relatórios, né? Então, o que muita gente fazia? Eu precisava de um gráfico, não tinha no Big, então a gente exportava isso para um Excel, né? E criava o gráfico em Excel. Então, a ideia é justamente conseguir criar isso também dentro do sistema, de forma fácil. Bom, os relatórios, esses relatórios mais novos, o repositório em si, ele se encontra ali nos meus relatórios e ali a gente encontra uma listinha de relatórios. Porém, muita gente às vezes não tem esse relatório instalado, não trabalha ainda com esse relatório instalado. Então esse relatório, ele tem acesso ali pelos meus relatórios na opçãozinha repositório de relatórios. Eu vou acessar o meu aqui pelo sistema, como eu faço sempre, eu não gosto de utilizar só a apresentação, então eu prefiro usar diretamente o sistema.
Então, basicamente, o que acontece, pessoal? Para que a gente acesse essa parte de repositório, a gente tem aqui os tipos, né, os grupos de relatórios. Deixa eu marcar aqui com a canetinha. Então, aparece aqui, ó, nessa área. Então, ele aparece ali, ó, 100 grupos, grupos de venda, gerencial, estoque, financeiro, transferências, entradas, cadastros e utilitários. Então, aqui é um grupo de relatórios, né? Ou seja, a finalidade que ele é aplicado. Eu sei que muitos relatórios, às vezes o grupo ou o tipo de aplicação, eles são um pouco complexos, né? Por quê? Porque quando a gente fala em relatório gerencial, por exemplo, é claro que a gente está falando também de vendas, né? Então, tem relatórios gerenciais que são específicos para analisar a venda. Então, muitas vezes eu não sei se eu encontro ele dentro do gerencial ou dentro de vendas, né? Então, eu entendo que isso aí é um pouco complexo, às vezes, de conseguir encontrar alguns relatórios. A gente tem trabalhado nisso para tentar melhorar essa parte de localização de relatórios. Então, aqui eu vou deixar todos os grupos e todos os subgrupos, tá? E vou clicar em listar. Então, quando eu clico em listar, pessoal, o que o sistema está fazendo? Ele está vindo aqui no servidor da Big, consultando os relatórios que existem na nossa base, né? E listando aqui para vocês. O legal desse tipo de instalação, desse tipo de checagem, é que qualquer relatório novo, qualquer solicitação de relatório, ela pode ser liberada, ela pode ser publicada, sem eu precisar de uma nova versão do sistema. Ou seja, antigamente, quando o relatório ficava dentro do sistema, né? Então, o que acontecia? A hora que eu precisava de um relatório novo, eu pedia, esse relatório ia ser criado, aí eu tinha que publicar uma versão, eu tinha que esperar essa versão ser homologada para o meu estado, depois eu tinha que esperar ela ser publicada, e depois eu ia atualizar o sistema, e aí sim tirar o relatório, né? Então isso aí levava muito tempo, às vezes, para eu conseguir um relatório de forma rápida, né? Eu sei que existe uma fila gigantesca para a criação de relatórios, né? Cada um prefere o relatório ou quer a visualização de uma forma. E a ideia justamente do visualizador, do novo relatório, é a gente conseguir criar ou personalizar os relatórios aí de acordo com o que o cliente precisa. Ok? Vamos lá, então. Algumas informações são mostradas aqui. A primeira coisa é essa coluninha aqui, né, que tem os desenhos. Nessa coluninha, a gente tem alguns tipos de desenho. Então, o Vzinho, que aparece ali com o meu primeiro relatório, é o Vzinho falando que esse relatório está atualizado, ele está ok, né? Ele está tudo funcionando, ele está na última versão. E a minha versão aqui é do dia 29/10/2013. Então, esse relatório aqui não é mudado, não é alterado desde essa data. Ok? O que a gente tem mais? A gente tem a exclamaçãozinha ali, né, que são relatórios com atualização. Então, o que acontece? O relatório que eu tenho aqui de estoque físico financeiro, ó, ele está desatualizado. A última versão, ó, é agora do mês 4, 11/4, e eu não estou com essa versão. Então, é um relatório que eu precisaria atualizar. Ok? E o outro desenho aqui, que é esse maisinho, né? É um relatório que eu não tenho instalado. Ou seja, não está no meu sistema ainda e eu poderia instalar esse relatório. Tá? Então, a ideia é justamente vocês conseguirem visualizar os relatórios, olharem os relatórios que mais interessam, né? Os que mais cabem aí para o que eu estou querendo analisar, e aí instalar todos esses relatórios. O pessoal sempre pergunta, Waldemar, tem como instalar todos de uma vez? Não, hoje a gente não existe uma forma de instalar todos de uma vez. Tá? Então, como são muitos, às vezes leva um tempinho para instalar todos mesmo. E às vezes leva um tempo até eu clicar em um, clicar em instalar, clicar em outro e clicar em instalar. Então, hoje ainda não tem como instalar vários de uma vez só. Tá? Então, eu tenho que ir instalando realmente um por um. Então, aí o que eu mostrei para vocês, né, os ícones de novos relatórios, relatórios com atualização. Isso é importante falar para vocês, porque muita gente usa esses relatórios e acaba não atualizando eles, né? Ou seja, deixa eles na versão mais antiga e simplesmente não atualiza. E é claro que às vezes o que está funcionando para mim, né, o que a versão que está instalada, ela está entregando os valores que eu preciso, ela está me entregando dados da maneira que eu quero, né? Então muitas vezes eu não preciso realmente atualizar. Porém, as atualizações de relatórios principalmente, elas geralmente afetam em questão de valores ou a maneira que os dados são dispostos no relatório. Então, às vezes, a versão mais nova, ela pode ter mais dados e ela pode estar com os dados diferentes da versão que você está utilizando. Ok? Então, é importante manter aí esses relatórios sempre atualizados.
Interessante assim, depois que eu instalo um relatório, eu vou instalar um aqui. Vou instalar esse aqui, ó, vendas mês a mês. Tá? Então, vou clicar aqui no relatório que eu quero instalar, que é esse aqui. E depois vou clicar no botãozinho aqui, em instalar. Deseja instalar o relatório? Sim, eu desejo instalar, né? E aí o sistema vai fazer o quê? Ele vai no site da Big, né? Baixar esse relatório e instalar no meu sistema. Ótimo, né? Beleza, está instalado, ó, ficou o Vzinho ali. Só que acontece, pessoal, muita gente esquece que isso aqui existe uma permissão. Então, o que acontece? Sempre que eu altero isso, eu preciso ir lá no cadastro dos meus grupos de usuário, na abinha meus relatórios e liberar a permissão do meu usuário. Ok? Então, como não liberei ainda a minha, eu vou fechar essa tela. Vou aqui em cadastros, usuários, grupos de usuários, tá? Que é onde tem os grupos do meu. Ó, o meu está em ADM total aqui. Em ADM total eu vou em meus relatórios. Então aqui eu tenho todos os relatórios que estão instalados, estão vendo? O último que eu instalei, ó, ele está aqui em vermelhinho, vendas mês a mês, tá vendo? E ele está vermelho, falando que eu não permito o acesso. Então eu vou vir aqui e vou colocar sim, eu permito o acesso. Troquei para S, né? Você pode ver que ele já não está mais vermelhinho. Então automaticamente, na hora que eu libero esse acesso, ele já começa a ser demonstrado ali no menu dos meus relatórios. Ou seja, eu já consigo acessar esse relatório ali pelo menu Meus Relatórios. Então eu vou ali, Meus Relatórios, vendas mês a mês, que é o relatório que eu acabei de instalar. Ok? E aí eu vou clicar aqui para visualizar esse relatório. Bom, a tela desse relatório, o formato dela é basicamente esse aqui. É claro que os parâmetros, né, o que eu possa filtrar, é de acordo com o relatório, então cada um tem o seu. E eu vou falar um pouquinho desses filtros aí, desses parâmetros que são utilizados. Mas daqui a pouquinho. Bom, muitas vezes, o que acontece? A pergunta que o Ciro me fez no começo do treinamento, né? Vai ser migrado tudo isso aí, Valdemar? Vai ser migrado, tá? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, entradas, analítico de entradas. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em gerencial, entradas, minto. Deixa eu só ver qual que é o relatório lá que estava mostrando no exemplo. É o relatório entradas e depois entradas. Então, vou aqui em relatórios, entradas, analítico de entradas. Então, o que acontece? Na hora que eu clico nesse relatório entradas, o sistema simplesmente me mostra o seguinte. Falou, ó, esse relatório, ele já tem uma versão nova, né, através dessa ferramenta dos meus relatórios. Você quer visualizar pelo novo ou não? O que acontece é muitos clientes clicando em não e usando a versão antiga dos relatórios, né? Mas isso aí é mais por quê? Por uma falta de costume, ou às vezes a pessoa ainda não conseguiu ou não se habituou a utilizar. Porém, o que eu tenho feito é justamente incentivado a todo mundo clicar em sim para visualizar o novo formato desse relatório. E eu vou mostrar algumas vantagens aí no decorrer do treinamento a respeito dessa nova ferramenta de relatórios. Então tá vendo, ó, ele mostra aí o relatório no formato mais novo. Bom, a primeira vantagem aí que a gente precisa falar a respeito dos relatórios dinâmicos, né, é justamente o agrupamento que existe nele. Então eu vou pegar aqui e vou puxar um relatório desde o começo de abril. Isso aqui é um analítico de entradas, né? E vou clicar em visualizar. Bom, primeira coisa, pessoal, que a gente consegue ver aqui nesse relatório, que eu acho bem legal. Bom, aqui na parte de cima, nessa área de cima, vocês podem ver que eu tenho aqui um campinho chamado filial. O que significa isso? Significa que eu estou agrupando esse relatório, ou seja, eu estou mostrando totais por filial. Então, se eu clicar aqui nesse triângulo, ó, nesse triângulozinho que aparece aqui no canto, ele vai fechar, né? Então, fecho aqui. Vocês podem ver que eu tenho duas filiais, né? Filial 2 e filial 3. E aqui mais para frente eu tenho o valor total líquido da filial 2. Está aqui.
eu vejo o total líquido da filial 3, né? Eu vejo o valor de IPI das duas filiais, e aqui embaixo ele tem um total, ó, né? 39 mil é o total de entradas que eu tive, total líquido. E aí eu tenho vários campos, né? Então vocês podem ver aí, eu tenho valor de ST, tá vendo? A soma do valor total da ST. Eu tenho valor de seguro, margem, tenho grupo, tenho vários outros campos. Então vamos supor aqui que eu tenho por filial, mas poxa, Valdemar, eu queria saber isso aqui por filial e depois por fornecedor. Eu queria saber o total por fornecedor. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, pegar o campinho fornecedor, tá vendo que está aqui? Então clico nele com o mouse e arrasto ele aqui para cima, ó, junto com o filial, e solto. Então vocês estão vendo que aqui o agrupamento foi alterado. Ó, então eu tenho agrupamento agora por filial e logo em seguida por fornecedor. Então que jeito que ele fica? Fica assim, né? Ó, filial 2, fornecedor BIP. Então eu tenho aqui o valor do BIP, ó, R$360. Fornecedor comercial tal, 193. O que mais? Santa Cruz, distribuidora de medicamentos. Tá aqui, né? 7 mil. Disso, Santa Cruz, Castro e Marques, e assim por diante, né? Eu posso ir clicando e visualizando todos eles. Então, isso aqui é bem legal. Esse agrupamento eu posso criar e filtrar ele do jeito que eu bem entender. Vocês viram que eu arrastei primeiro o fornecedor, mas se eu quisesse ver a entrada de mercadoria por grupo de produto, então venho aqui, ó, na coluna de grupo, tenho grupo pai, eu tenho grupo filho e grupo pai. Ó, eu quero agrupar por grupo pai, para saber quanto eu comprei de perfumaria, quanto que eu comprei de medicamento, né? Então arrastei lá para cima, ó, o grupo pai, como vocês podem ver aqui. E logo em seguida, ele aparece aqui, ó, conveniência. Está aqui, 1.500 e pouco. Similar, 3.515. Isso da filial 2, né? Poxa, Valdemar, mas eu não queria ver agrupado por filial. Eu queria ver isso aí agrupado só por grupo, sem a filial. Eu queria ver todas as filiais juntas, né? Eu quero ver minha rede, como minha rede compra, como minha rede está fazendo a compra por grupo. Posso? Pode. Eu posso vir aqui em cima, ó, e retirar o filial daqui de cima. Como que eu faço? Pego ele e arrasto aqui para baixo. Ó. Pronto. Então, conveniência está aqui. Genérico está aqui. Liberado. Medicamento de prescrição. Perfumaria geral está aqui. Ó. Tudo separadinho. O valor líquido de cada um. Ah, Valdemar, mas eu queria ao contrário. Eu queria filial depois do grupo. Posso? Pode. Arrasta de novo para cá. Ó. Então tá aí, ó, conveniência. Quanto foi que a filial 1 e 2 comprou? Similar. Quanto foi que a filial 1 e 2 comprou? E assim por diante. Então esses números de grupo, esses agrupamentos que eu faço aqui nos relatórios, eles são infinitos. Ou seja, eu monto eles da maneira que eu bem entender. Eu posso arrastar o campo que eu quiser. Valdemar, não quero agrupamento nenhum. Posso ver tudo assim? Pode, ó. Arrastei os campos para cá. Ó, não quero saber o NCM. Isso aqui não é importante para mim. Clico aqui e removo. Tá? Mas isso aqui eu vou falar daqui a pouquinho. Então isso aqui é bem legal. A primeira vantagem aí em utilizar essa ferramenta nova é justamente você mudar o agrupamento. Alguns relatórios, eles já vêm com agrupamentos já pré-criados, tá? Modelos já pré-concebidos. E aqui é o caso do modelo já agrupado por filial, né? A gente tem também agrupado por NCM, entre outros aí. Cada relatório vão ter os seus modelos de acordo com o necessário. Vamos lá, o que mais que a gente tem? O que mais que a gente tem de informação a respeito disso? Existe aqui nessa tela também algumas informações, eu não vou entrar em detalhes de cada relatório.
E aí, se alguém quiser me perguntar algo específico de algum relatório, pode ficar à vontade em me perguntar, se tiver alguma dúvida, que eu vou respondendo conforme a gente vai falando. Tá? Então, esse agrupamento vocês podem criar, a gente pode criar, na verdade, da maneira que eu bem entender. Né? Se eu quiser agrupar por CFOP, posso, arrasto o CFOP aqui para cima. Ó. Aí eu sei quanto eu comprei de CFOP 1, 102, 1, 403, 2, né, que é fora do estado. Então, tá aqui, ó, total. Tá? Então, eu tenho por CFOP. Então, essa aqui é o agrupamento que eu posso fazer dentro dos meus relatórios. Então, posso ter inúmeros agrupamentos e a ordem do agrupamento eu que crio. Bom, segunda coisa, filtros dinâmicos. Né? O que é esse filtro dinâmico? É um filtro fácil de ser aplicado no relatório. Então, por exemplo, não tenho nenhum agrupamento aqui. Quero filtrar só o que eu comprei da Santa Cruz. Então, posso vir aqui, ó, nessa parte de cima. Está vendo que tem uma linha branca sempre embaixo do cabeçalho? Ó, que é um filtro rápido. Que a gente chama de filtro rápido. Deixa eu ver que está vindo algumas perguntas. A Ivanilde perguntou, mas o CFOP é apenas do cabeçalho? Não, Ivanilde. O CFOP hoje, nas notas fiscais eletrônicas, ele é por produto. Então, toda nota fiscal de entrada, ele tem CFOP por produto. Então, esse CFOP aqui é do item. Tá vendo aqui, aqui na visualização do relatório, você pode ver que ele tem item a item, né? Ó. Tabu, Topson, Trident. Ó, esse aqui veio de fora do estado, ó. Então provavelmente veio com CFOP 2. Tá? Então isso aí é item a item. O Jefferson está me perguntando, tem algum de SNGPC? Tem um de relatório de livro psicotrópico, né? Que é nesse formato já, Jefferson, que ele tem todos os dados referentes ao SNGPC. É um muito usado aí para auditar dados, para verificar vendas, é o livro de psicotrópico. Eu vou deixar sua pergunta aqui e depois eu já mostro para vocês esse relatório, ok? Depois que eu mostrar as vantagens e tudo mais, eu vou deixar aberto para perguntas e aí eu começo falando aí desse relatório que você me perguntou. Pessoal, acho que vocês não estão me ouvindo. Recebi uma mensagem aqui que meu áudio está desconectado, né? Pessoal, vocês voltaram a me ouvir? Eu recebi uma mensagem aqui do webinar que meu áudio havia caído, né? Olá, olá. Voltaram a me ouvir agora? Eu recebi uma mensagem aqui falando que o áudio tinha caído, né? E realmente estou vendo aqui que cortou tudo, travou, né? O pessoal está me mandando aqui. Eu volto a falar, sem problema. Eu realmente vi aqui falando... Como essa transmissão é via internet, né? Às vezes a internet fica um pouco lenta, acontece algum problema de internet e pode cortar. Mas agora que vocês estão me ouvindo, está ótimo. Bom, vou falar. Falei agora há pouco, o Jefferson, né, me perguntou a respeito de um relatório de SNGPC. Né? Então, existe sim um relatório de livro psicotrópico que é feito nesse formato aqui já, viu, Jefferson? Então, dá para se usar com agrupamentos, filtros dessa forma. E eu vou deixar sua pergunta aqui. E a hora que eu chegar no final do treinamento, eu vou falar de alguns relatórios, vou deixar aberto para todo mundo me perguntar. E aí, o primeiro que eu falo já é o de SNGPC, ok? Vamos lá, o Wellington está me perguntando o seguinte, ele está me falando que emite notas, né, de produtos tributados e substituição. Ele está perguntando para mim se ele pode usar, qual o CFOP que ele pode usar no cabeçalho da nota, né? Uma pergunta interessante, né, Wellington? Na verdade, o CFOP do cabeçalho da nota, ele não existe mais. Tá? Na nota fiscal eletrônica ele já foi retirado.
O BIG, como ele emite tanto nota fiscal eletrônica quanto nota fiscal impressa, ele ainda solicita o CFOP do cabeçalho. Porém, ele não usa esse CFOP do cabeçalho para nada, tá? Para quando se emite nota fiscal eletrônica. Então, a única coisa que eu preciso selecionar no CFOP de cabeçalho, Wellington, é qualquer CFOP que tenha pelo menos um item na nota. Selecionando qualquer um, ele já está ok, tá? Porque esse CFOP não vai para lugar nenhum. Então, não precisa se preocupar. Bom, pessoal, estava falando do filtro, né? Então, como eu falei, o filtro rápido fica nessa linha em branco aqui, ó. Fica logo embaixo do campo. E aí eu posso digitar aqui, de maneira livre. Então, vou filtrar aqui, ó, o número da nota. Estou vendo que existe uma nota ali, 5504. Então, vem e digito 5504. Tá aí, ó. A nota 5504 está aqui, os produtos dela. Poxa, não é 5504, é outro. Quero filtrar o fornecedor Panarello. Então tá aqui, ó. Vou digitando Panarello, ele já me mostra. Ah, quero filtrar Dorflex. Quando eu comprei Dorflex? Então tá aqui, ó. Tive 3 compras de Dorflex, né? Da Dimed, da Santa Cruz e outro da Dimed de novo. Tá vendo? Um dia 1 do 4, 1 do 4 da filial 2, depois dia 5 do 4 da filial 3. Então aqui esses campos são filtros rápidos. São filtros que eu posso fazer de maneira fácil. Se eu quero um valor, por exemplo, 6,33, digito aqui 6,33. Ele vai mostrar tudo que eu comprei por 6,33. Ok? Então é bem fácil, bem rápido de se criar filtros de maneira bem rápida, bem específica, né? Então é algo para ser prático realmente. Existe um outro filtro, que é o filtro por data, filtros que são utilizados usando esse funilzinho aqui em cima do campo. Então, como funciona isso? Eu paro o mouse em cima do campo que eu quero filtrar, então, por exemplo, vem aqui na data. Vocês podem ver que aqui no cantinho, ó, vou marcar em amarelo, que ele não aparece, só aparece quando eu ponho o mouse. Então, na hora que eu ponho o mouse aqui no campo, ó, aparece esse funilzinho ali, ó. Então eu vou aqui nesse funil, clico o mouse nele, ó, ele me mostra. Quando você quer filtrar? Que data? Ah, eu quero filtrar no dia 1 do 4. Ó. Então eu venho, clico aqui 1 do 4, ou outra data qualquer, e ele vai filtrando para mim. Ou então eu posso vir aqui e digitar também, tá? Então isso aqui eu posso clicar no funilzinho e selecionar a data. Aqui eu não tenho nada entre essas duas datas, tá vendo? Mas eu posso especificar essa data aqui. Se eu quero uma filial só, mesma coisa, né? Clico aqui, ó, e seleciono, eu quero só a filial 2. Pronto, né? Ele vai me mostrar somente os dados da filial 2. Sempre que eu faço um filtro, mas e agora para tirar, Valdemar? O filtro ele fica aqui na parte de baixo, eu não consigo marcar amarelo aqui para vocês. Eu não sei por que ele não deixa eu marcar nessa área. Mas ele fica aqui, ó, filial igual filial 2, tá vendo? Então, se eu quiser tirar o filtro, eu posso clicar no xizinho. E aí ele simplesmente volta todas as filiais outra vez para cá, tá? A mesma coisa acontece com lista. Quero saber tudo que eu comprei de lista neutra. Tá aqui, ó. Tudo isso está como lista neutra, né? Então, até para eu conferir, saber se realmente são produtos de lista neutra, né? Então, é legal fazer esse tipo de filtro rápido. Esse tipo de filtro é bem fácil de se fazer. Além desse filtro aqui, existem N filtros, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui na listinha, vocês podem ver que eu posso clicar em personalizar, tá vendo? E aí no personalizar, ó, eu tenho várias opções, né? Então, tenho inúmeras opções aí. Então, é bem legal. Ah, quero filtrar só um fabricante. O que eu comprei da Axê, por exemplo. Então, marco aqui Axê, ó. Tá aqui, tudo que eu comprei da Axê. Vocês estão vendo que as possibilidades são inúmeras, são muito grandes aí para a utilização de filtros. Bom, na minha apresentação aqui, próxima vantagem que a gente pode ter, né? É a exportação desse relatório em vários formatos. Isso realmente é algo que eu gosto bastante. Então tem aqui, ó, esse relatório, né? Não está agrupado, não está nada. Vou ordenar por nome do produto. Ó. A ordenação é só clicar aqui.
Tá vendo em cima do campo? Ele já ordena. Vamos ver que vai chegando perguntas. A hora que eu clico para imprimir o relatório, ele está aqui um botãozinho, ó, imprimir modelo. Vocês podem ver. Vou clicar aqui em imprimir modelo. Claro que esse aqui é um relatório que tem muitos campos, né? Então ele vai ficar um pouco confuso, ó, tá vendo? Eu teria que tirar campo ou diminuir os campos para conseguir imprimir ele de uma forma que ficasse mais visível, né? Que ficasse um pouco melhor para visualização. O Wellington está me perdoando. Valdemar, vou poder continuar exportando para Excel os relatórios? Wellington, desse formato aqui é muito mais fácil de exportar para Excel e muito melhor para exportar para Excel. Você vai ver agora, eu vou fazer uma exportação aqui, você vai ver como que fica bem legal, melhor do que os relatórios antigos. Então tá aqui o relatório, né? Vocês estão vendo que está bem confuso, muito campo, né? E só que aqui em cima a gente tem um botão exportar, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, nesse cantinho eu não consigo marcar em amarelo, mas ele tem um botãozinho lá no cantinho chamado exportar. Vou clicar nele, a gente tem, ó, exportar para, e aí eu tenho vários formatos, né? Então eu tenho o arquivo Excel, que é o TEL 93, 97, né? Aí tem o XLSX, que é o Excel 2007, tem arquivo de texto, tem imagem, tem arquivo HTML, se eu quiser publicar isso em algum lugar, né? Mas vamos supor que eu quero exportar em Excel. Vou exportar aqui no XLSX, que é o mais novo, cabe mais linhas, né? Então clico aqui. Se eu quero exportar em um único arquivo ou vários, isso aqui não preciso mexer, o nome da planilha que eu quero ir, se eu não quiser me preocupar, posso deixar desse jeito. Ok, onde eu quero salvar? Vou salvar aqui na minha área de trabalho, ó, document.xlsx. Terminou de exportar? Quer abrir o arquivo? Quero abrir. E ele vai abrir o quê? Ele vai abrir o arquivo Excel, já vai abrir o Excel para mim. Então, meu Excel está abrindo. Ele está reclamando das fontes só, né, que não tem instalado. E ele já vem aqui, ó, nesse formato. Aí eu posso excluir essas linhas, posso clicar 2 vezes para o tamanho da coluna ficar correta, né, ó. Estão vendo aí, ó, vou aumentando o tamanho da coluna, do jeito que eu quiser. Então, o formato que ele fica aqui, pessoal, ele é muito melhor do que o formato que ele ficava antigamente. Então, antigamente a gente precisava marcar as colunas, separar, isso dava um trabalho, retirar os cabeçalhos de cada página, né? Isso dava muito trabalho. Nesse formato aqui fica muito melhor para a gente visualizar isso, tá? É claro que eu sempre falo assim, o ideal antes de exportar, ou antes de imprimir esse relatório, o ideal é que eu selecione os campos que eu quero, né? Vocês estão vendo que tem, aqui eu devo ter umas 20 colunas, e às vezes eu não vou usar todas essas colunas. Então, por exemplo, não quero NCM, clico no botão direito, oculta ou remove, tá? Remove essa coluna. Ah, não quero CFOP, remove. Diminui o tamanho da filial, minha filial tem um nome pequeno. O que mais? Número de lançamento, não quero, vou remover. Lista, não quero, não vou usar, vou remover. Produto eu quero. Fabricante eu quero que venha antes. Diminuo um pouquinho o tamanho. Quero o valor unitário. Quero a quantidade. Quero o total líquido. Só, não quero mais nenhum campo. Então eu vou removendo. Removo esse. Removo esse. Removo esse. Removo esse. Esse aqui eu vou deixar. Eu vou tirar também. Vou tirar. O preço de cadastro vou remover. E eu vou removendo os campos que eu quiser. Então, vou remover, vou deixar só o grupo pai. Não quero nem deixar o grupo filho. Tá aqui. Pronto, né? Ele diminuiu o relatório. Aí sim, a hora que eu imprimir isso, ele fica muito melhor de visualizar. Ó. Tem poucos campos, né? A hora que eu exportar aqui, a mesma coisa, né? Vai ficar bem mais visível. Ó. Vou salvar em cima daquele outro. Quero abrir. Sim. Tá vendo? Ele ficou bem mais legível. Ó. Vou remover esse cabeçalho. E vou arrumar as colunas.
Então tá aí, ó. Né? Fica num formato muito melhor, mais visível, mais limpo. Né? Então é bem melhor de visualizar esses relatórios nesse formato, de exportar e etc. Se eu quiser exportar em outros formatos, Valdemar, dá? Dá. Vamos aqui, exportar para PDF. Está aqui, né? Eu não quero que ninguém edite os valores ou modifique o meu relatório. Está aqui em PDF. Né? Se eu tenho totalizado, né? Se está totalizado, ele vai aparecer lá no final. Lá embaixo do relatório está totalizado também, né? Do mesmo jeito que aparece na tela, ele vai para a impressão. Então está aqui, ó. A coluna ficou um pouco pequena, cortou. Ok? Então, aqui eu posso mudar e posso criar, posso diminuir margem, aumentar margem. Do jeito que vocês quiserem fazer, ó, eu posso ir modificando esse relatório para que ele fique melhor, fique numa visualização melhor para mim, tá? Uma maneira que eu quero trabalhar com ele. Então, essa aqui é uma maneira de exportar o relatório, tá? Então, a gente tem vários formatos que podem ser utilizados aí na exportação. Aqui em PDF, ó, ele tem até uma maneira de colocar a senha de segurança, né? Então, eu quero passar esse PDF aqui para alguém e eu não quero que só abra quem tem a senha, né? Então, gero aqui PDF e põe aqui, ó, chave de segurança. Requerer senha para abrir o documento. Vou colocar aqui 11, 11. Ok. Digita a senha novamente. 11, 11. Ok. Vou salvar ele aqui, substituir aquele. Deseja abrir? Sim. Ele vai pedir, ó, qual que é a senha para abrir isso aqui? Ah, 1, 2, 3, 4. Senha errada, né? 11, 11. Ok. E aí ele abre o relatório. Ok? É uma opção do PDF, né, que a gente pode ter e é bem legal de se utilizar. Então, cada formato vai ter suas possibilidades, suas maneiras de exportar. Tá? Então, aqui a gente tem exportação em HTML, RTF, Excel, CSV, arquivo texto e imagem. Tá? Então, a imagem também tem. Eu posso salvar com um PNG, por exemplo. Ó. Ele vai gerar uma imagem zona do relatório. Está aqui, ó. Bem legal também, né? Para vocês usarem. Então, tem vários formatos que a gente pode usar aí na exportação desse nova ferramenta de relatórios. Bom, marca d'água. A marca d'água é uma imagem que eu posso utilizar ali na hora de imprimir um relatório. Então, quero colocar o logo da minha empresa, alguma coisa no relatório? Posso? Pode. Eu venho aqui em marca d'água e escolho a imagem que eu quero ou o texto que eu quero colocar. Então, confidencial. Está aqui, né? Muita gente coloca escrito confidencial aí no fundo do relatório para saber que não pode passar para ninguém esse relatório. Então, posso escrever confidencial aqui, ele vai ficar escrito confidencial no fundo do relatório. Então, essa marca d'água aqui é uma maneira de imprimir algo no fundo do relatório. Não copie, rascunho, original, ultra secreto, né? Então, isso aqui é uma maneira de texto, né? Para fazer uma marca d'água. Existem a marca d'água também com imagem, que eu posso carregar a imagem aqui e colocá-la. Um pequeno problema que a gente não tem ainda é como salvar essa marca d'água. Então, toda vez que eu quero imprimir essa marca d'água, eu tenho que vir aqui e colocá-la de novo. Né? Então, isso é chato. O ideal seria que a gente salvasse isso aqui e conseguisse usar sempre a marca d'água. Porém, ainda essa possibilidade ainda não foi corrigida. Mas eu creio que logo, logo a gente consiga imprimir aí, deixar salvo essa marca d'água no fundo do relatório. Então, aí você pode colocar o seu logo, o logo da sua drogaria. Então, fica bem legal. Eu uso para imprimir ou para mandar algumas coisas timbradas, às vezes, para alguém. Vamos lá, Liliane está perguntando como que eu coloco. Vou mostrar aqui como colocar, Liliane. Deixa eu ver se eu acho uma imagem para usar. Então, estou aqui no relatório, né? E aí eu vou clicar aqui na marca d'água, nesse botãozinho aqui em cima. Não consigo marcar. Vou arrastar o relatório um pouquinho para cá, para ficar mais fácil. Então, nesse botãozinho aqui, tá vendo?
Vou clicar nele. E aqui na parte de cima ele tem, ó, marca d'água de imagem. Vou clicar. Depois vou clicar aqui em carregar imagem. E vou procurar onde tenho uma imagem. Vou pegar uma da Big aqui. Tem aqui no Dropbox. Treinamentos. Imagens. Então tem aqui o logo do Big Trainer. Escolhi ele, né? Onde eu quero? No centro, à esquerda, à direita, transparência, na frente, atrás, onde que eu quero. Se eu preciso redimensionar ele, estica, diminui, encaixa, corta, né? O que eu quero fazer? Essa minha imagem está um pouco grande, né? Eu vou pegar essa aqui. Pronto. Que é a mesma que tem no meu exemplo. E dou um OK, né? Não quero transparência nenhuma. Tá ali. Ah, ele ficou cortando um pouquinho aqui. Arrasta a margem, né? Para não cortar. Arrasta o cabeçalho aqui também. Para não cortar, né? Então, fazendo isso aqui, ele já fica mais ou menos do jeito que eu quero para o relatório. Beleza? Então, essa aqui é uma maneira de colocar marca d'água para eu imprimir o relatório, para eu utilizar aí no meu dia a dia. Bom, o que mais? Pesquisa dentro do relatório, né? Então, uma maneira também legal de achar algum texto aqui dentro. Tá, eu estou procurando um texto aqui que eu queria ver e não sei onde está esse texto. Então, posso clicar aqui no procurar, nesse botão. Ok? E aí digitar. Por exemplo, quero achar aqui o Advil não. O Acneton. Então tá ali, ó, tá vendo? Ele vai, pesquisa aqui dentro e já marca assim, ó, esse tracejado em volta do texto que eu estou procurando. Procurar o próximo e assim por diante, né? Coisas que isso aí a gente não faria nos relatórios mais antigos. Bom, vou falar um pouquinho desses relatórios em destaque, que são relatórios que eu particularmente gosto bastante e são relatórios que eu utilizo no meu dia a dia. O Jefferson está perguntando se existe uma fórmula de adicionar, se existe uma forma de adicionar uma fórmula. A fórmula ela até tem como fazer, Jefferson, mas é só na parte de desenvolvimento. Então você não tem como criar uma fórmula, multiplicar ou alguma coisa do tipo. Tá? Existe um padrão de formatação condicional, mas a fórmula ainda não. Aí só exportando mesmo para Excel, e aí eu faço lá no Excel. Bom, vou mostrar alguns desses relatórios. Então, primeiro ali, vendas por horário. É um relatório que eu gosto bastante dele, vou mostrar para vocês. Vendas por horário. Se o meu não tiver instalado, eu vou instalar ele já. O meu já está instalado, ó, vendas por horário. Bom, para que a gente usa esse relatório? É um relatório interessante para a gente posicionar a equipe, né? Ou seja, saber qual o horário de pico que eu tenho. Então, pego um mês aqui fechado, por exemplo. Vou pegar aqui o mês 4 e vou visualizar. E aí eu sei o horário que eu tenho maior venda dentro dentro da minha drogaria. Né? A início, a princípio, quando a gente olha assim, é um relatório um pouco confuso, tem muita informação e muita gente não usa. Esse aqui é a visualização padrão. Tem uma outra visualização, a visualização de agrupamento por horário. Existe a visualização padrão, que ela tem um gráfico. Tá? Então é só clicar aqui na parte de cima, no modelo. Ó. Opa, rabisco torto. Então aqui ó, no modelo, e mudar o modelo de agrupado por hora para o padrão, que eu prefiro o padrão. Então está aqui, olhando o modelo padrão, a gente tem o gráfico aqui embaixo. Ó. Vou aumentar ele, eu vou arrastar ele. Deixar ele grandão aqui na tela para vocês verem. Então está aqui, né? Ó, filial 2 e filial 3. Então, o que é legal nesse gráfico aqui, que a gente consegue olhar de forma rápida, né? Bom, pico da filial 3 está aqui
com quase 6 mil reais em uma hora, o horário das 10 horas. Né? Vocês podem ver aqui que é o horário que mais vende nessa drogaria aqui, é o horário das 10. O Wellington está perguntando se essa versão já está na versão do Sistema Big. Wellington, essa versão dos relatórios já estão em praticamente todas as versões, a não ser que você tenha uma versão muito antiga, versão 1 ou algo do tipo, mas todas as versões do sistema já têm esse relatório nesses formatos. Vamos lá, a Ivanilde está me perguntando, tem como salvar o modelo para que não precise alterar o que eu quero todos os dias? Ivanilde, tem como salvar o modelo, porém, está dando um erro na hora de salvar esses modelos e ainda não foi corrigido esse erro. Na hora que eu dou um clique em salvar ali, ele dá um erro e acaba não salvando o modelo. Eu já solicitei a correção desse erro, porém, se vocês quiserem solicitar mais, né, isso aí, quanto mais clientes solicitarem, quanto mais clientes usarem esse tipo de ferramenta, maior a prioridade para ser desenvolvido. Tá? Então, eu sempre peço para que todos reportem esse erro ou mandem uma solicitação de correção, que assim o pessoal corrige mais rápido isso. Então vamos lá. Estava falando, né? Então o horário aqui, vou diminuir porque aqui embaixo eu não consigo marcar, ó, das 10 horas, vocês podem ver que é o horário de pico das duas lojas, né? Tanto da filial 3 quanto da filial 2, ó. Apesar da filial 2 vender um pouco menos, né? Vender em torno de 4.500 nesse horário, ele também é um pico nessa filial. E qual que é o horário de menor venda? Aqui, né? Meio-dia. Não sei, é bem comum isso nesse banco. Não sei nem de que cliente eu pego sempre aleatório o banco de dados de alguns clientes para a gente usar eles como dados reais que eu gosto de analisar. Mas é bem legal, né? Vocês podem ver aí, com gráfico ele fica muito mais fácil de olhar. Tem gente que tem problema de ter muitas filiais, né? E aí esse relatório aqui fica com muitos riscos, né? Muita linha. Então o que acontece? Para quem tem esse problema, não precisa fechar a filial, né? A gente pode vir aqui e filtrar. Então vem aqui na filial, né? Lembra que eu tenho aqui o filtrozinho, clico e seleciono. Eu quero ver só a filial 2. Opa, tá aqui minha filial 2. Então estou vendo ela, ó, analisando, né? Então eu vou ver. 7 horas tem menos de R$500 de venda. Né? A venda mesmo começa às 8 aqui com entre 1.500 e 2.000. Depois sobe, né, para mais de 3.000. Depois chega a 4.500. Depois começa a cair. Depois volta a subir às 13 horas, 14. Então esse horário aqui, acho que é o horário maior pico, né, nessa loja. E depois aqui ela vai caindo. E depois das 6 praticamente não vende, né? Ó. O horário de venda dela é no horário comercial, no horário até 6 horas. Depois das 6, a venda praticamente cai. Então esse aqui é um relatório bem legal para posicionamento de equipe. Tá? Então para eu ver se a equipe precisa de mais gente, se dá conta. Isso aqui, lembrando que é em valor de venda. Então como que o sistema faz isso? Né? Vou mudar a filial lá só para mudar a análise. Tem que tirar o filtro lá embaixo. Agora eu vou pegar 3. Então tá aqui, ó, filial 3. Então, o que acontece, pessoal? Como que o sistema faz esse cálculo? Ele verifica tudo que eu vendi das 7 às 7h59, todos os dias, e soma e coloca aqui. Ó. Então, em um mês, das 7 horas às 7h59, então eu vou pegar lá. Quanto vendeu no dia primeiro, das 7 às 7h59? Primeiro dia vendeu R$10, segundo 20, 30, 40, 50, soma tudo e vê que todos os dias das 7 às 8 vende isso. Tá? Isso aqui das 7 às 7h59, das 8 às 8h59, 9 das 9h59, das 10 às 10h59, né? Então, assim que ele separa, né, a hora da venda aí. Então é bem legal. Esse relatório ele tem um gráfico parecido, tem um relatório parecido para a parte de entrega. Então, para quem trabalha com entrega, é bem legal também trabalhar com essa informação. Tá? Agrupado por horário, qual que é a diferença? Né? Agrupado por padrão, se eu fechar aqui o relatório,
vocês vão ver que ele aparece desse formato, né? Então, filial 2, em vermelho, o que que é? Em vermelho, ele está o horário de menor venda. Então, 7 horas é o horário de menor venda. Ó. Eu tive 25 cupons, né, vendidos nesse horário, num valor de R$ 392. O ticket médio desse horário é de R$ 15. Tá? Média de item, 2 itens e meio por cliente que compram. Beleza? E o em azul é o horário de maior venda, né? Que geralmente vai estar aí próximo de mais 2 horas, pelo menos, de venda maior, né? Então, se às 10 horas vende bem, provavelmente às 9 também e às 11 também. Aqui também acontece a mesma coisa. Então, perto dos horários de pico, né? Se a gente ordenar por total de venda, ó, tá aqui. Primeiro horário 10, 11, 14, 15... 9, então esses aqui são os horários de maior pico em cupons, né? Eu ordenei em cupom. Não, ordenei em valor. Em cupons está aqui, ó. Maior pico de cupons, 10 horas, depois às 14, depois às 11, né? Então isso aqui é bem legal para organizar a equipe, para alinhar essa equipe. O pessoal já está me mandando algumas perguntas, ó, tem um relatório para isso, tem relatório para aquilo. Eu vou deixando aqui, tá, pessoal? E daqui a pouco eu vou falando para vocês. O Wellington me perguntou, posso tirar esse relatório por vendedor? Esse relatório não tem por vendedor ainda, Wellington. Então, infelizmente, ele não tem ainda esse relatório. Mas seria legal, sim. Né? Para quem não tem isso aqui, eu sei que no Indicadores, na ferramenta nova de Indicadores, tem. A Giovana me perguntou, Valdemar, existe algum relatório de vendas que mostre o percentual vendido dos grupos? Tem sim, Giovana. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho esse relatório. O Ciro está falando que o relatório é muito bom. Realmente esse relatório aqui é um dos que eu gosto, por isso que eu indico ele aqui no nosso treinamento, porque muita gente às vezes não viu esse relatório, não conhece ele, né? E ele é realmente um relatório que pode ser muito útil para organizar a equipe. Organizar a equipe, deixar disponível gente, né? Então, tudo isso eu consigo melhorar e gastar, às vezes, menos. Então, às vezes eu estou focando em um certo horário, eu estou abrindo naquele horário ali, e aquele horário não está me dando renda nenhuma, né? Então, às vezes está gastando mais do que está vendendo. Então, eu posso ver se às vezes compensa eu continuar abrindo aquele horário ou não. Então, realmente é um negócio legal. Segundo relatório aí que muita gente também não usa, posição mensal de estoque. Então, o que é esse relatório de posição mensal de estoque? Vamos lá. Se não tiver instalado, eu já instalo. É legal que eu mostro para vocês instalar, né? Poxa, já tenho o posição de estoque que é inventário, que é um deles. Mas vamos ver o posição mensal. Então, está aqui no grupo estoque, né? Então, vocês estão vendo aqui a posição mensal de estoque não está instalado no meu. Está aqui. Vou instalar ele agora. Estou vendo que o físico financeiro já está desatualizado. Vou atualizar ele também. E vou atualizar o de posição de estoque também, que eu uso bastante. E eu quero manter ele atualizado. Estou vendo que o áudio está dando uma quebrada aí, cortando. Estou recebendo a mensagem aqui do próprio webinar, né? Que está cortando. É o que eu falei, depende muito da internet, tá, pessoal? Então, às vezes vai dar um corte, vai quebrar um pouquinho. Então, eu vou continuar falando. Se estiver muito ruim, vocês me avisam, eu dou um tempinho e volto. O Ciro está me falando que o dele lá está funcionando beleza. Então, vou continuando aí. Vou liberar lá o relatório que eu criei, que eu instalei, né? Então, meus relatórios, está aqui no finalzinho sempre, que é o de posição mensal de estoque. E vou tirar ele, vou puxar ele. Bom, sempre no posição mensal, ele vai pedir duas datas, né? A data inicial e a data final. Então, por exemplo, quero saber como começou o mês 4 e como terminou o mês 4. Vou puxar 15 dias, só para demorar um pouquinho menos. Então, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar como que eu iniciei o mês e depois como eu terminei esse mesmo mês com o meu estoque, valor de estoque.
Isso é legal para saber se o meu estoque aumentou muito, se o meu estoque diminuiu muito durante o período. Então, para saber se eu estou, às vezes, aumentando o valor de estoque da minha loja, se esse valor está crescendo, se eu estou investindo dinheiro em estoque, ele é muito legal para visualizar esse tipo de informação. Vamos aguardar? Por isso que eu falei um relatório um pouco lento, né? Bem grande. Então, por isso que eu gosto de puxar um período pequeno aqui para mostrar, e mesmo assim ele está demorando bastante. Enquanto isso, eu vou vendo se os outros já estão instalados. O de venda de produto controlado, que o Jefferson me perguntou, né? O Wellington também perguntou, tem como tirar relatório de estoque por filial? Tenho. Relatório de estoque físico financeiro que eu mostrei agora é por filial, tá, Wellington? Eu vou mostrar ele para vocês, que eu também gosto dele. A Liliane me perguntou como que eu faço para instalar esse aí. Então eu vou em meus relatórios, né? Repositório de relatório. Esse aí está no grupinho estoque. Então eu selecionei aqui o grupo estoque e dei listar. Então tá aqui, o primeiro, ó, posição mensal de estoque. E cliquei em instalar, tá, Liliane? Então aqui eu posso puxar o relatório. Vamos dar uma olhada nesse relatório? Então tá aí, ó. O que ele tem? Filial a filial, tá vendo que eu comentei para vocês aí, né? Qual o valor do estoque, tá vendo? Da primeira data. E depois qual o valor de estoque na segunda data. Tá? Então meu estoque estava com tanto e depois foi para tanto nessa data. Então por aqui eu consigo visualizar. Aqui, lógico, que está agrupado por filial, né? Vamos olhar? Ah, minto, não está somando aqui. Vou mandar somar. Outra coisa legal, né? Quero somar o valor do estoque, Valdemar. Não está somando aqui. Como que eu faço? Clico o botão direito aqui embaixo e clico em somar. Tá vendo? Ó? Valor do estoque, 103 mil e 106 mil. Da filial 1 e da filial 2 e 3. Valor do estoque 2. Somar. 109 mil e 106 mil. Tá vendo que a filial 2, ela cresceu aí 6 mil de estoque, né? E a filial 3, ó, ela cresceu quase nada de estoque, R$300. Então ela ficou com estoque estável. Porém, essa aqui a gente aumentou o estoque do dia 1 até o dia 15. Se vocês quiserem ver o que aumentou, como que eu posso fazer? Posso abrir aqui, né? Deixa eu ver se tem grupo. Não tem grupo, infelizmente. Se tivesse o campo do grupo de produto, a gente poderia ver aqui qual o grupo que aumentou mais, mas não tem. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, quem é o estoque maior, né? Maior valor de estoque aqui. Vamos ver? Então tá aqui, ó. Pantoprazol, 1.000 e poucos reais. Começou o mês com isso e terminou o mês com isso aqui, né? Ó, não vendeu nada desse produto. Esse aqui já vendeu um pouco, né? De 1.129 caiu para 1.081. Vendeu um pouquinho. Esse também vendeu um pouco. Então é um relatório legal para a gente visualizar. Foi legal mostrar para vocês aqui a soma. Eu quero saber qual que é o valor total do meu estoque no dia 1º, né? Que eu selecionei ali. Está aqui. 210 mil total. 103 essa aqui. Eu queria saber a média. Botão direito aqui no rodapé e média. Valor médio por unidade está aqui. Quero saber o máximo, maior, do pantoprazol, 1.325,50. Quero saber o menor, mínimo, menor valor, R$15. Ok? Então tá aí. Isso aqui é um relatório bem legal de visualizar. Ivanildo, o gráfico aqui, ele depende do relatório, tá? Então tem relatórios que tem gráfico e tem relatórios que não tem gráfico. Aquele gráfico que eu mostrei antes foi um relatório de vendas por horário. Se você não está visualizando, mude aqui onde está o modelo,
ele vem agrupado por horário, você muda para o padrão ou para o modelo, que é o de baixo. Nesse por modelo, aí ele tem o gráfico, ok? Vou até tirar de novo lá para mostrar para vocês que isso aqui é algo comum. O Jefferson falou que não achou o relatório de vendas por horário. Vou mostrar para vocês onde instalar ele também. Legal vocês me darem esse feedback, que aí eu vou organizando e falando isso para vocês. A gente tem tempo e tem que usar ele para isso mesmo. Vendas, então a gente vai selecionar aqui em vendas, né? Clicar em listar. Aí eu vou mostrar para vocês onde ele está. Está aqui, ó. Opa, tinha falado que não tinha, ó. Esse é um relatório novo. Eu não lembro agora quem foi que me perguntou, ó. Vendas por horário barra vendedor. Não lembro quem, acho que foi o Wellington, não lembro quem me perguntou. Mas tem aqui, ó. Vou instalar ele para ver como que ele ficou. Do dia 15/4, esse relatório. É um relatório extremamente novo. Então, por isso que é legal ficar sempre olhando esses relatórios, que muitas vezes a gente acaba não vendo eles. O Wellington está perguntando como que eu acesso ao repositório, né? O repositório está aqui em meus relatórios, repositório de relatório. Tá? Ele só não aparece aqui, Wellington, o repositório, se você não tiver permissão para acessar. Aí você tem que pedir para alguém, o administrador, liberar o seu acesso aí a esses repositórios de relatórios. Vamos lá de novo, vou procurar aqui, mostrar para vocês, né? O Ciro está me perguntando naquele relatório que eu mostrei antes, o que significa a coluna estoque 1 e estoque 2, né? O que é, Ciro? Quando a gente puxa aquele relatório, ele pede duas datas, né? Data 1 e data 2. O estoque 1 é o estoque como estava na primeira data que você especificou, e o estoque 2 é o estoque como estava na segunda data que você especificou, tá? Naquele relatório de posição mensal de estoque. A Cintia está me perguntando relatório de convênio. Tem sim. Eu vou mostrar depois. Vou mostrar só o de vendas lá por horário, que o pessoal está falando que não achou. Vou ver aqui. Vendas, né? Deixa eu ver se ele não mudou de grupo. Teria que estar aqui, ó. Tá vendo que tem muitos relatórios, então é difícil realmente, às vezes, encontrar. Por dia da semana, é um relatório extremamente legal. Para saber que dia da semana você vende mais. Bom, também não estou encontrando ele para instalar aqui. Bem estranho. Não sei se mudaram ele de grupo. Vamos listar todos agora. Que aí com certeza eu vou encontrar. Às vezes passaram ele de um lugar para outro, alguma coisa do tipo. Vamos ver. Ou se esqueceram de publicar ele aqui mesmo. Mas com certeza está publicado que eu tenho instalado ele. Só mais um instantinho, pessoal. Deixa eu só encontrar ele aqui. Realmente não está aparecendo. Eu vou até anotar aqui depois para verificar. Mas, bom, aqui no relatório de vendas, ele tem esse vendas por horário. E ele vai acabar levando vocês para o mesmo local. Tá? Deixa eu só encontrar ele aqui. Tá aqui, ó. Gerencial vendas por horário. A hora que eu puxo ele aqui, ó, ele pergunta se eu quero instalar o novo. Eu ponho que sim.
Tá? Então, para quem não tem ele instalado e não está conseguindo instalá-lo, eu também não sei porque ele não está aparecendo no visualizador. Eu vou até anotar aqui. Para verificar o porquê que não está sendo listado ali. Mas para quem quiser acessar e não tem instalado aqui ainda, aqui em gerencial, vendas por horário, né? E a hora que ele perguntar se você quer visualizar o novo, você pode colocar aqui sim, que eu quero visualizar o novo, e aí eu consigo visualizá-lo, tá? Nesse relatório, como eu falei, eu mudo aqui o tipo para padrão, e aí ele me mostra o gráfico, ok? Então, para quem me perguntou aí, quem não conseguiu instalar, para quem teve problema aí, pode acessar por aqui, e aí o gráfico aparece, beleza? Bom, vamos lá, vou mostrar mais alguns. O pessoal está falando, tem gente que está falando, deu erro aqui no meu, para instalar. Quem está com problema, esse tipo de coisa, é melhor verificar com o pessoal do suporte, eles vão poder acompanhar vocês na instalação desse relatório e tudo mais, porque realmente aqui durante o treinamento ele fica um pouco complicado para eu conseguir ajudar vocês em qualquer tipo de problema. Bom, vou mostrar aqui um outro relatório, que é o relatório físico, o estoque físico financeiro. Esse é um relatório muito usado, eu particularmente uso sempre relatório, então ele está aqui em estoque físico financeiro. Esse aqui é o que o Wellington tinha me perguntado, o Wellington tinha falado, ó, tem algum relatório de estoque por filial? Esse aqui é um relatório que eu uso para estoque por filial, tá, Wellington? É um relatório que eu gosto muito de usar, então estou aqui, ó, todos os grupos, todos os fabricantes, então não quero filtrar fabricante, deixo todos eles marcados. Uma informação importante aqui é o tipo de preço que eu vou usar. Então, qual que é o custo que eu quero da mercadoria? Custo médio, custo de cadastro ou custo da última entrada? Eu gosto de usar dois, ou custo médio ou custo da última entrada. Tá? Para quem tem o custo médio errado, use o da última entrada. O pessoal falou que não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, está me ouvindo? Dá um feedback aí nas mensagens. Que às vezes realmente... Agora voltou, né, Ivone? Tá. Ok. Maravilha. É que às vezes realmente é o que eu falei. Depende da internet, então eu dou um tempinho e aí ele volta. Esse aqui, o relatório, o Ciro está me perguntando qual que é esse relatório que eu puxei agora, né? Que às vezes cortou a hora que eu estava falando. O relatório está aqui em meus relatórios, estoque, relatório de estoque físico financeiro. O que é o estoque físico financeiro? Quanto vale o meu estoque? Se eu precisasse vender ele hoje, quanto eu tenho de dinheiro no meu estoque? Isso é importante por quê? É importante principalmente para ver o quanto está investido, né, na minha loja. Então, quanto eu investi em medicamento, quanto eu investi em produto dentro da minha drogaria. Então, puxei ele ali. Então, tem aqui por curva, é um que eu uso muito em minhas consultorias de estoque, de compras, né? Então, por curva, é muito legal. Tem aqui, filial 2, quanto eu tenho de estoque da curva A? De venda, tenho 114 mil. Curva B, de venda, 56 mil. Curva C, 61 mil. E aí o preocupante, né? Curva D, 236 mil. E aí eu preciso começar a ficar preocupado, né? Por quê? Porque se eu tenho muito estoque de curva D, estou comprando muita coisa que vai ficar parada, né? Está parada há mais de 40, 50 dias do meu estoque. Então é um relatório extremamente importante, principalmente agrupado assim por curva, que eu gosto de usar, que eu consigo ver demais aí o que vale muito no meu estoque. E aí ver o que eu vou atacar, né? Então curva D está aqui. O que mais vale de curva D? Ordeno aqui, né? Clico aqui no valor de venda. Aqui é o mais barato. Mais uma vez o mais caro. Então o que eu mais tenho estoque nessa loja aqui é Synthroid. Ó. 135 Synthroid, que vale para mim R$ 4.725 de venda, R$ 3.196 de custo. Tá? Então é um produto que eu tenho que trabalhar, tenho que ver como que eu vou fazer para acabar com ele, né? Pradaxa, Cleartop. Então esses produtos são produtos caros, que estão parados na minha loja, eu tenho que acabar com eles, então eu tenho que dar um jeito de vender. Né?
Muitas vezes não dá para a gente fazer isso em medicamento, né? É difícil fazer isso em medicamento. Então é legal que eu posso conciliar isso com o filtro aqui, ó, atacar só perfumaria. Então filial e só curva D da perfumaria. Então tá aqui, ó, que lindo isso aqui. Tem sandal fator 30. Tenho R$600 parado no meu estoque, né? Quanto que eu tenho aqui parado de perfumaria de curva D? Eu olho aqui, ó, 120 mil. Na filial 2, 105 mil na filial 3. Total, R$225 mil de produto de curva D parado na minha loja. Então, produtos que eu preciso fazer girar, preciso fazer virar a curva C, preciso fazer virar a curva B, preciso fazer virar a curva A. Preciso investir nesses produtos para que eles vendam e não deixe todo esse valor parado no meu estoque. Esse investimento é um investimento ruim, que está parado há muito tempo no meu estoque. Beleza? Então esse relatório aqui, muito legal. Eu particularmente uso ele todos os dias nas minhas consultorias. Bom, outro relatório, o relatório de vendas de produtos controlados. Esse é o que o pessoal me perguntou aí durante o treinamento, que foi o Jefferson, né? Jefferson, eu vou mostrar para você aqui ele, então. Tinha me perguntado no começo. Ele está aqui. Opa, abriu um programa errado aqui. Vou fechar ele. Está em vendas, né? Só preciso encontrá-lo, só um instantinho. Eu acho que eu não tenho ele instalado. Minto, acho que ele não está aqui. Ele está aqui, ó. Deixa eu só ver, só um instantinho, pessoal. Instantinho que são vários também, eu realmente não lembro de cabeça aonde ele está, se ele está em utilitário, se ele está em vendas. Mas eu acredito que esteja em vendas. Está aqui, ó, venda de produtos controlados. Ok, vou instalar ele. E tenho que liberar a permissão desse relatório. Então está aqui, cadastros, usuários, grupos, né? E vou aqui nos meus relatórios para liberar esse relatório. Já libero o outro que eu tinha instalado, que é o que o pessoal tinha me perguntado também. Então está aqui, vendas de produtos controlados. Giovana estava falando que estava no grupo de vendas. Giovana, obrigado. Encontrei ele aqui. E é a mesma coisa, né? Seleciono o período, clico em visualizar, e ele vai mostrar tudo que eu vendi de produto controlado. Então tá aí, ó, ele tem aí data da venda, produto que vendi, qual foi o lote, validade, quem é o nome do comprador, documento, os documentos, médico e etc. Então isso aqui é legal, posso ver, por exemplo, quem é o médico que está mais me receitando. Vou agrupar aqui por médico. Tá aqui, ó. Tudo que veio por médico, né? Então tem quero saber quantas vendas tiveram desse médico, quantos produtos, clico aqui, ó, contar. Aqui teve uma, duas, bem legal, né? Então dá 76 vendas aqui de produtos controlados. Beleza? Esse aqui foi o Jefferson que tinha me perguntado, Jefferson. Então esse aqui é uma opção para você utilizar, é bem legal, bem dinâmico, né? Eu gosto bastante desse relatório de vendas de produtos controlados, até mesmo para utilizar no dia a dia.
Vamos ver agora o que a Giovana me perguntou, é o de venda, é de percentual de vendidos similar, grupo, etc. Esse aí, Giovana, a gente tem vários. Né? Qualquer relatório que a gente vá aqui em relatório de venda, a gente tem vendas por grupo, ele vai trazer basicamente nesse formato que você quer. Eu acho que já até tem instalado ele venda por grupo. Venda por usuário. Vendas por grupo. Ó, já o meu já está instalado. Então ele está aqui em relatórios, vendas por grupo. Tá? Então nesse relatório aqui eu vou selecionar o período. Vou selecionar aqui só pai, grupo pai, para não aparecer muitos grupos, né? E aí ele vai trazer cada grupo por filial. Então tá vendo aqui? Ele tem aqui o valor de venda bruta, valor de venda líquida, desconto, custo médio, lucro, margem de lucro, markup. Esse não tem participação. Poxa vida, eu achei que esse realmente tinha o percentual, mas realmente não tem o valor percentual. Deixa eu ver se existe outro, que realmente agora, já que esse não demonstra, eu fiquei um pouco confuso. Eu não sei se tem outro relatório que vai mostrar dessa forma. Tá? Eu vou pedir um tempinho e daqui a pouco eu mostro para você. Volto nessa dúvida que você me fez a respeito desse relatório. Tá, Giovana? Bom, o de estoque já mostrei para o Wellington, agora há pouco, né? O da Cíntia, a respeito de convênio, eu vou mostrar daqui a pouquinho também. Vou seguir aqui só os relatórios que eu preciso mostrar. O próximo aqui é um relatório chamado Pré-PAI. Tá? Esse relatório Pré-PAI, para quem faz parte da Febrafar e utiliza aí o PAI, né, para mandar informações para a Febrafar de venda e etc., é um relatório muito legal. Ele está aqui em gerencial. E por quê? Porque ele já traz as informações da maneira que a Febrafar recebe lá. Tá? A única informação que fica faltando aqui do PAI é a informação referente ao plano de contas, que são as despesas, gastos da drogaria, e isso o sistema não tem como puxar no mesmo formato que teria que ser informado lá no PAI. Tá? Então por isso que a gente não demonstra isso dessa forma hoje. Porém, todos os outros relatórios, preço de custo, valor, tudo mais, ele já traz prontinho. Então instalei aqui o Pré-PAI, vou liberar ele. Está aqui em gerencial, Pré-PAI. O Pré-PAI, para quem usa o PAI, né, sabe que tem que informar aí dia a dia. Então se eu puxar um período aqui, ele vai mostrar dia a dia como foi aquele período. Vou pegar um período menor, para que a gente não fique tanto tempo esperando. Que é um relatório bem pesado. Então tá aí, ó. Vocês podem ver que os números aqui, de tipo de lançamento, são bem iguais. Então tá aqui, ó. Valor recebido no período. Primeiro dia, segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante. E o total aqui no final. Tá? Vendas extraídas, deduzidos desconto. Qual o valor de venda que você teve? Então tá aqui, ó. Desconto concedido. Tá aqui. Número de clientes atendidos. Tá aqui. Número de colaboradores. Número de estoque. Aí o número de colaboradores tem que estar selecionado a filial. Tá? O número de colaboradores para aparecer aqui. Estoque a preço de venda. Qual é o meu estoque a preço de venda? Está aqui o total. Ó. Unidades vendidas. Está aqui e o total aqui. Tá? Então esse aqui é o formato que a Febrafar recebe. Porém, para quem não é da Febrafar, para quem quer utilizar esse relatório também, é bem legal. Esse relatório não tem contas a pagar, porque ele não, na parte do contas a pagar da Febrafar, ele vai como um plano de contas. Tá? Então a Venide está me perguntando, tem contas a pagar? Não tem.
Tá? Ele traz só essas informações aqui. Só que depende também do que eu tenho lançado. Tá? Então, quanto mais coisas eu tenho lançado, mais informações ele aparece nesse relatório. Então, é um relatório para quem está na Febrafar aí vai utilizar bastante. Número de dias para estoque. Outro relatório de estoque extremamente bom, tá? Que eu gosto bastante. Ele é muito interessante para saber quanto tempo levaria para vender o estoque de um certo produto. Então, esse aqui ele está já instalado. Então, está aqui em estoque, número de dias em estoque. Esse eu não preciso pôr parâmetro nenhum, então simplesmente eu vou puxar o relatório e ele vai trazer qual o meu estoque, quanto tempo leva para eu vender esse estoque. Bom, primeira coisa que eu preciso informar para vocês. Produtos em vermelho são os produtos que estão com demanda zero, ou seja, eu não vendo nada deles e eu tenho estoque. Então são os mais críticos, tá? Então, fora esses que são os mais críticos, quais são os outros produtos mais críticos? O que tem maior dias em estoque. Então, melzinho, tenho 370 em estoque e a demanda dele é 0,095, ou seja, 1 a cada 10 dias vende. Então, eu levaria 3.905 dias para vender todos os meus melzinhos. Depois, picolé de coco, guardanapo, barra de cereal, cocada, picolé, house, Twix, chocolate, Trident. Isso aqui porque eu estou olhando só conveniência, tá? Se eu quisesse tirar o grupo aqui, ó, posso tirar. E aí ele vai mostrar geralzão, né? Então, esmalte é o que mais vai demorar para vender. Depois, agulha, melzinho, chupeta Lilo, albendazol, palito de madeira. Então é legal ver isso aqui, pessoal, para ver quanto tempo levaria para vender isso, né? Quanto tempo leva para vender esse produto? 1000 dias? Poxa, 1000 dias? 900 dias? São 3 anos, né? Então tem que fazer um trabalho em cima desse tipo de produto para que aumente a demanda dele, né, e automaticamente o meu estoque abaixe. E aí esse produto vai me custar menos em estoque. Então é bem legal visualizar isso aí. O Adeilson está me perguntando se filtra por grupo. Filtra sim. A gente pode clicar aqui, ó, no grupo, né, onde eu tenho o grupo pai, e aí filtrar. O que eu quero? Quero ver perfumaria. Então está aqui qual o produto com mais estoque, para mais dias na perfumaria. Está aqui, ó, 6.000 dias é o esmalte. Opa, agora eu quero ver na parte de medicamentos. Clico aqui, medicamento de prescrição. Vicipirena, 2.041 dias. Aspirina efervescente com 2.008 dias. Isso aqui é baseado na sua demanda, tá? Então, para quem não calcula demanda, não adianta tirar esse relatório que não vai apresentar informação legal. Então, tem que calcular a demanda para saber o quanto esse produto vende por dia, para aí sim conseguir chegar ao número de dias em estoque. Beleza? Relatório importantíssimo. Então, para quem gosta de auditar aí o estoque, ver o que tem parado em estoque, parar de perder dinheiro, parar de vencer produtos, esse é um relatório importantíssimo. Lucratividade por grupo e lucratividade por grupo. Por produto e por grupo. São dois também que eu particularmente gosto de ver todos os dias. Está aqui em meus relatórios. Gerencial, lucratividade. Vou mostrar o primeiro por produto, depois eu mostro por grupo. Tá? Então, lucratividade por produto. Esse é um dos essenciais. É um que eu, particularmente para quem é gestor, para quem é dono de farmácia, aconselharia a ver todos os dias. Não passasse um dia sem ver. E eu vejo como? Sempre do dia anterior. Né? Então, olho de ontem, se eu for ver todo dia. Né? Se eu for ver uma vez por semana, olho da semana passada. Bom, duas considerações. Se eu estou analisando aqui, lucro, geralmente eu não considero vendas de PBM. Por quê? Porque a venda de PBM me mostra uma lucratividade errada, porque eu vou ter reposição depois, ou eu vou ter um reembolso depois, vou ter um pagamento em conta. Então, isso aí eu não uso, não vejo transação com PBM. Só vejo as vendas sem transação de PBM. Tá? A outra opçãozinha que eu gosto de marcar é ordenar por CMV. Então, o que é ordenar por CMV? Quem tem CMV maior, ou seja, tem menos lucro, está lá em cima.
Bom, e aí vamos às explicações, né? Primeira coisa, Waldemar, o que é esse monte de produto vermelho? Né? Esse monte de produto vermelho... Opa, o Adeilson pediu para eu repetir aqui. Vou repetir, Adeilson, sem problema. Vamos lá. Eu não sei desde que parte, então eu vou repetir essa parte aqui dos parâmetros, né? Bom, primeira coisa que eu falei é o seguinte, para quem usa isso aqui, eu aconselho usar todos os dias, ou uma vez por semana, no mínimo, né? Para que se acompanhe isso diariamente, para ver produtos que estão dando pouco lucro ou que estão te dando prejuízo, que é isso o importante. Então, sempre que eu estou olhando isso aí, eu vou tirar o referente ao dia anterior ou à semana anterior, né? Depende do que eu estou analisando. Segunda coisa é aqui nessa parte de filtros de PBM. Como eu não quero, eu estou vendo lucro e o PBM geralmente tem um desconto muito alto, o que acontece? A lucratividade é mostrada negativa ou pouco lucro. Então eu não quero ver os PBMs, tá? Então para mim não é importante agora, já que eu estou analisando lucratividade e o PBM vai distorcer a lucratividade de alguns itens e vão acabar me atrapalhando. Então eu não quero ver os PBMs. Marquei aqui, ó, vendas sem PBM. E a última opção que eu marquei foi ordenar por CMV. O que é o CMV? Custo da mercadoria vendida. Então os produtos que custam mais estão em cima. São os primeiros, né? Então eu marco essa opção para não trazer ordenado por CMV. Um relatório rápido, fácil de usar, né? Não tem muito segredo. E aí vamos lá. Primeira coisa, o que são os produtos em vermelho, né? Que todo mundo me pergunta. Waldemar, o que é esse monte de vermelho aí que eu tiro o relatório? Tem monte. São produtos que estão com lucratividade negativa. Tá? Ou seja, se eu pegar aqui o Physiobol, eu estou comprando aqui, ó, valor bruto R$ 4,50, não dei nada de desconto, vendi ele por R$ 4,50 e o meu custo está R$ 31,69. E o preço da última entrada também está R$ 31,69. Né? Então, como que eu vendo por R$ 4,50 e compro por R$ 31,69? É um erro, né, pessoal? Claro, quem deu a entrada nisso aqui, eu comprei uma caixa por 31, uma caixa de Physiobol por R$ 31, e a pessoa que dá a entrada deu a entrada em um por R$ 31. Né? Então, foi feita uma entrada errada desse produto. Se eu entrar lá no cadastro desse produto, Physiobol, pode até ser que agora esteja correta, mas algum dia alguém deu uma entrada errada nesse produto. Physiobol está aqui, ó, o custo da mercadoria está aqui, ó, preço da última entrada, R$ 31,69. Então esse produto com certeza foi feito uma entrada errada. Poxa, Waldemar, realmente, eu vi aí, ó, comprei caixinha com 10 desse Physiobol, com 12, e o cara deu entrada em um só. Primeiro, seu estoque ficou errado, né, pessoal? E o custo também. Vou dividir por 12 aí, ó. Então paguei R$ 2,64. Posso vir aqui e corrigir. Ô, Waldemar, vou corrigir aí, já arruma lá o relatório? Não arruma o relatório, tá? Por que não arruma o relatório, pessoal? Porque aquela venda já está gravada com esse custo. Então não adianta eu mexer aqui que não vai corrigir aquele relatório. Vai corrigir daqui para frente. Então daqui para frente ele vai ficar certo as próximas vendas. Mas essa aqui está errada já. Beleza? O que mais? Vamos pegar um produto aqui que não é erro, né? Porque erro eu não quero ver. Vamos pegar esse aqui. Não sei se é um caso específico ou não. Um medicamento de prescrição, tá? Clindoxil, 5%, gel. Vendi ele, o preço bruto era R$ 40,38, deu um desconto de 34%, que é algo bem estranho, né? Vendi ele por 26. E eu paguei, o custo médio dele é R$ 31,98. E aí? Esse aqui eu estou tomando um prejuízo de R$ 5,73. Ou seja, eu estou perdendo dinheiro para vender esse remédio. Não sei se isso é um convênio, não sei se isso foi para cobrir oferta, é um banco de cliente, né? Então não sei o que foi que aconteceu. Vocês estão vendo que tem muitos descontos de 35% aqui, 50%, né? Em produtos similares genéricos a gente até entende, mas produto de prescrição não. Você pega um OTC para um chá, trabalha com 35% de desconto, é estranho, né? Então tá aí, ó, ele está comprando por
vendendo por R$ 4,50 e pagando na média R$ 4,91. Então está dando prejuízo, né? Então isso aqui é importantíssimo vocês olharem para ver, encontrar entrada errada e lucratividade muito pequena. Então se eu pego aqui um Contracept, estou vendendo ele por R$ 13,08 e estou pagando R$ 13,01. E aí? Estou ganhando nada, né? Estou ganhando 7 centavos em cada Contracept que eu estou vendendo. Se não for para chamar cliente e vender produto agregado com Contracept, não vale a pena. Tá? Então, promoção serve para quê? Para trazer cliente, o cliente comprar mais produtos junto com esse. Se eu estou vendendo só esse aí, não está valendo a pena. Ou para divulgar o meu nome. Ok? Então, produto de uso contínuo, eu entendo que possa ser usado como chamariz ou para ganhar cliente, com certeza. Mas, às vezes, tem produtos que não, né? Talcos, tênis pé, esporte. Estou vendendo ele com 33% de desconto, R$ 4,99. Estou comprando a R$ 4,95. Estou tendo lucro nenhum. Né? O que são essas duas colunas aqui? Aqui é o custo do produto a preço médio, tá? Essa meio laranja aqui. E essa roxinha é o preço de custo pela última entrada. Então, mas tem diferença, Valdemar? Tem, né? Às vezes, na média, eu paguei mais caro, como esse caso, R$ 26,47. E a última entrada foi mais barata, R$ 24,35. Então, a última eu paguei mais barato, mas na média eu paguei mais caro. Pela média, estou lucrando 61 centavos. Pela última, estou lucrando 2,73. Então, dá uma diferença bem grande. Né? Beleza? Então, esse aqui é um relatório de lucratividade por produto. Eu gosto muito dele, aconselho todos a usarem. O próximo é o mesmo relatório, só que é uma lucratividade por grupo. Então, gerencial, lucratividade por grupo. Esse eu acho que traz a informação que a Giovana queria. Vamos ver. Puxar aqui o mês de abril. Preço de última entrada vou usar para custo da mercadoria. Não quero ver PBMs e só o grupo pai. Visualizar. Pronto, então tá aí. Venda bruta por grupo, venda líquida, valor de desconto que eu estou dando, para todo mundo ficar triste, né? Olha, toda vez que olha o desconto você fica um pouco triste. E aí o que a gente tem? Quanto custou a mercadoria? Custo da mercadoria vendida, né, o CMV. O que é o contrário do CMV? Né? Se eu tive um CMV de 70, tive um lucro de 30. Né? Se eu tive um CMV de 80, tive um lucro de 20. Tá? Então, o contrário do CMV é o lucro. Lucratividade em reais. Margem de contribuição, ou seja, quanto deixou, né? Desconto. E aqui o percentual de participação, que a Giovana tinha me pedido, lembra? Então, qual que é o que tem maior participação no valor bruto e qual que é o que tem maior participação no valor líquido? Tá aqui. O pessoal tá, mas, Valdemar, não tá dando 100%. Por quê? Por causa dos PBMs, pessoal. Então, quando a gente coloca o PBM, vai dar 100%. Quando eu tiro o PBM, não. A diferença aqui de 4% é de PBM, tá? Que tá dando. Então, se eu olhar aqui, quem tem maior participação aqui do lucro? Perfumaria nessa loja. Tá? Então, a maior lucratividade aqui é da perfumaria comparado ao total. Beleza? Então, esse aqui já mato 2 de uma vez só, né? Mostro esse relatório de lucratividade e já mostro a participação que a Giovana tinha me pedido. A Ivanilde também falou que puxou, fez o teste, mas as informações não estão corretas, Ivanilde. No caso de informação não correta, você tem que verificar realmente com o pessoal do suporte. Tá? Eu realmente agora não posso auxiliar você. As informações que estão no relatório, eu só posso te garantir que são informações que quem informou para o sistema foram os usuários. Né? Então isso aí foi passado para o sistema por vocês, a não ser que o sistema esteja com algum problema em alguma área, que eu realmente desconheço. Eu trabalho com esses relatórios no dia a dia e uso eles com muita frequência.
Vamos lá, Giovana está me perguntando, tem esse por vendedor? Tem por vendedor também, Giovana. É bem legal, eu gosto desses relatórios também por causa disso. Tem muitas opções aí de lucratividade. Tem aqui, ó, vendas, vendedor e grupo. Tá? Então esse aqui é o mesmo relatório ali que a gente viu por grupo, só que por vendedor. A Ivanilde está me falando, ó, o meu não tem opção de não usar os PBMs. Legal, Ivanilde, foi perfeita a sua pergunta. Realmente, essa versão, essa opção de não constar os PBMs, Ivanilde, foi incluída faz alguns meses. Então, provavelmente, a sua versão do relatório está desatualizada. Então, você precisa ir lá, aqui no repositório, encontrar o relatório desatualizado e mandar atualizar. O Deus está falando muito bom esse relatório. Esses relatórios realmente são os que eu mais gosto de trabalhar, apesar de ter vários outros, né, que são muito bons também, Adeilson. Esses aqui são os que eu uso no dia a dia, uso sempre, né, para gerir mesmo no dia a dia, são os relatórios que eu mais gosto de usar. Beleza, Ivanilde? Atualizando lá o relatório, ele já aparece essas opções de filtro de PBM. Vou puxar aqui por vendedor. Esse agrupar por tipo de venda, o tipo de venda é venda à vista ou venda a prazo. Não vou marcar que eu não quero isso. Tá vendo que é a mesma coisa, né? O mesmo formato. Ó. A única coisa é que ele não está agrupado, eu vou mudar aqui por padrão. Padrão ele já vem agrupado por vendedor, tá vendo? E aí ele tem, ó, custo, lucro, desconto percentual, ele só não tem a participação nesse relatório aqui, tá? O relatório que tem a participação aqui é o relatório de vendas vendedor X grupo. O Deus está perguntando se existem mais alguns, né? Deus, esses aqui são os que eu mais indico assim para o dia a dia, o básico, né? Existem outros sim que a gente pode usar, mas depende muito da necessidade de cada cliente. Então, assim, depende do que você quer auditar, depende do que você quer acompanhar, né? Esses aqui são relatórios que eu particularmente gosto bastante. Mas existem sim outros, né? Cada um vai adaptar aí ao seu dia a dia. Esse eu acho muito importante porque essa parte, principalmente de estoque e lucratividade, são coisas que as farmácias erram muito, né, e isso aí tende muito a onerar a farmácia. Né? Isso aí diminui muito, aumenta muito o investimento em estoque, diminui muito a lucratividade da farmácia, justamente porque você está vendendo algo, está perdendo dinheiro e não está prestando atenção, não está vendo isso no dia a dia. Então esses dois relatórios, principalmente estoque físico-financeiro, número de dias para estoque, lucratividade por produto e por grupo, são relatórios essenciais no dia a dia, que eu acho que vocês deveriam olhar sempre. Tá? Além desses, claro, existem inúmeros outros, na parte gerencial aqui, tem vários, né? O pessoal me perguntou de um relatório de venda, esse relatório aqui, ó, relatório vendas, que a Giovana perguntou por usuário, existe um aqui que chama relatório vendas vendedor X grupo, que é esse aqui, ó, análise de venda vendedor X grupo, que eu gosto muito, apesar de ser um relatório bem antigo, eu gosto. Para quem não sabe usar os relatórios antigos com custo, que é bem confuso realmente, eu aconselho sempre usar duas opções aqui em custo, em todos eles, tá? Ou o custo médio na venda, ou o último preço de entrada na venda, um dos dois, tá? Se você não souber, e aí, estou em dúvida, qual que eu uso? Use o último preço de entrada na venda. Mesma coisa, se eu quero agrupado por vendedor ou por grupo, vou puxar por vendedor aqui, e eu não quero ver os descontos de PBM. Tá aqui, ó. Né? Então ele vai trazer isso aí, ó. Totalização do vendedor, valor de desconto, total de venda líquida, custo da mercadoria, lucro que ele deixou, quantos cupons ele atendeu,
ticket médio desse vendedor, média de unidades, unidade média, valor médio de cupom, tá? Então esse aqui é muito legal também. O relatório, apesar de ser um modelo antigo, existe ele no modelo novo, mas ele é muito bom, esse relatório. Deixa eu ver, está tendo algumas perguntas. Pessoal, a gente está chegando no final do treinamento. Se vocês quiserem mandar pergunta aí a respeito de relatórios, eu vou mostrar o da Cíntia ainda de convênio, que tem sim, Cíntia. Alguns, não são muitos, mas tem. O Wellington me perguntou de um relatório de caixa. De caixa não tenho nenhum, eu acho, Wellington, ainda desse modelo novo. A Giovana, existe algum tipo de relatório de contas a pagar que mostre um geral de tudo? Com vendas, recebimentos, o que foi pago no mês? Existe sim, Giovana. Não é no modelo novo, tá? Mas existe o relatório aqui que é o balanço cruzado do mês. É muito usado por bastante gente, balanço cruzado do mês. E aí você calcula de que mês. Eu quero do mês 4. Não é a maneira mais certa de calcular algumas coisas aqui, tá? Mas é uma maneira útil. E aqui eu não gosto de calcular estoque inicial e final. Por quê? Porque isso aqui demora muito. Então eu desmarco essa opção de calcular estoque inicial e final do mês. Isso aqui agiliza um pouquinho. Aí aqui tem, tá vendo? Quanto eu comprei. Né? Quanto eu vendi à vista, quanto eu vendi de convênio, quanto teve de recebimento de convênio, quanto eu tive de lançamento de despesas, pagamento de fornecedor, e aí depois o meu caixa. O que é o caixa? 2 mais 4 menos 5 menos 6. 2 é esse, venda à vista, mais 4 é o que eu recebi de convênio, menos 5 que são as despesas, menos 6 são pagamento de fornecedor. Aí ele me mostra um geralzão lá embaixo. Ó. Se o meu caixa ficou positivo ou não. Claro, eu particularmente acho assim, analisar por contas a pagar, por pagamento de fornecedor dentro do mês, é um pouco complexo. Tá? Por quê? Porque se eu me estoquei, né, se eu comprei lá 100 mil reais no mês, esse mês vai ficar negativo, mas o mês que vem, não, né? Porque eu vou diminuir minha compra do mês que vem. Então, geralmente, essa análise de por compra ou pagamento de fornecedor dentro do mês, ela não é a mais recomendada. A mais recomendada é usar o custo da mercadoria vendida para saber se essa empresa está sendo lucrativa ou não. Tá? E não fazer uma apuração de caixa desse jeito. Tá? Mas existem vários administradores que usam nesse formato. Ok, Giovana? Bom, de convênio, deixa eu ver o que eu tenho aqui para mostrar. Que a Cíntia me perguntou a parte de convênio. Então, eu vou mostrar um pouquinho desses relatórios. Então, acho que a gente tem aqui... vamos ver. Financeiro, né? Contas a receber. Então, está aqui. Selecionei financeiro, contas a receber. Esses são os relatórios que eu tenho de contas a receber. Tem alguns que estão desatualizados, ó. Então, o sintético por funcionário é um bem usado. Relatório de cobrança é um que eu gosto bastante também. Isso aqui é para cobrança mesmo, né? Valores lançados, analítico por funcionário e cupom, índice da inadimplência. Vamos dar uma olhada em alguns? Então, está aqui em financeiro, contas a receber. Então, sintético por funcionário, bem simples, né? Seleciona a empresa, ele vai mostrar a empresa e a empresa gastou. Seleciona as empresas aqui embaixo, né? E ele vai mostrar nesse formato assim, né? Qual a empresa, quem são os funcionários, ó, e quanto ele gastou, cupom a cupom. Tá vendo? É bem legalzinho, um relatório bom para se olhar. Bem simples, acho que não tem muito segredo. O de cobrança é um relatório um pouco mais
mais detalhado, com mais detalhes. É um relatório realmente que foi criado para cobrar, ou seja, para ver quem está me devendo e aí ligar para esses clientes cobrando ele, que ele está me devendo, né, que está em aberto. Então, o que ele traz aqui? Ele traz quem é o cliente, né, qual que é a empresa dele, e aí tem quando venceu essa conta, quanto ele tem que pagar de juros e multa, total com juros e multa, quantos dias faz que está atrasada essa conta. Tá vendo? E ele vai mostrando esses valores no período que eu selecionei. Ok? É um relatório bem legal. Tem telefone, tem os dados do cliente aqui, justamente para eu já ligar para esse cliente e cobrar ele. Beleza, Cíntia? Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Quer verificar a respeito de mais algum relatório ou algo? Senão a gente vai encerrar o nosso webinar de hoje. Bom, ninguém. Então, eu queria agradecer, pessoal, a presença de todos. Espero que vocês tirem proveito aí dos relatórios que a gente demonstrou e dessa ferramenta nova de relatórios aí, que ela não é tão nova, ela já tem alguns anos, né? Já tem alguns anos que tem no sistema, só que muita gente ainda não se acostumou, não se adaptou a respeito desses relatórios novos. Então, a ideia justamente desse webinar é conseguir mostrar para vocês o como usar esses relatórios novos e como tirar bastante proveito deles. A Giovana me perguntou onde está o relatório de cobrança. Está aqui, ó, financeiro, contas a receber, cobrança. Tá? Então ele fica aqui nesse grupinho, dá para vocês instalarem. Então espero que vocês aproveitem, tirem dúvidas, né? A gente tem esse treinamento sempre, então se vocês quiserem participar mais vezes, depois anotar, ó, queria esse relatório, tem isso, tem aquilo. Então participem, mandem sugestões. Então agradeço novamente a presença de todos. Espero que vocês possam participar dos próximos treinamentos pela Big. Esse é um treinamento um pouco mais rápido, demorou um pouquinho hoje, mas eu achei que foi bem proveitoso. Ok? Então, uma boa tarde, um bom final de tarde para todos e até o próximo webinar, pessoal. Um abraço.